Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Vamos continuar com a nossa resolução de questões, mas antes vamos tratar dos artigos 19 ao 25 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Para você que está aí nessa jornada de preparação para concursos públicos e certames. Sou o professor Raul Alves e vim aqui com você tratar desses pontos muito importantes e que com certeza serão cobrados na tua prova, ok? Vamos lá. Artigo 19. Diz assim, deixa eu pegar minha canetinha aqui para fazer as marcações. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, atualmente a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições. 2. Proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 3. Articular-se com os órgãos dos sistemas nacionais de trânsito, de transporte e de segurança pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito. Você deve estar se perguntando, e isso não só para esse conteúdo, mas para diversos outros conteúdos relacionados com legislação. Enquanto concurseiro, eu também me pego pensando nisso. A gente fica assim, caramba, será que eu tenho que realmente lembrar cada inciso de cada artigo, cada parágrafo? Em tese, sim. Por isso que a leitura da lei seca é muito importante, o estudo da lei seca é muito importante. Porque bancas como, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, elas te cobram o Ctrl+C, Ctrl+V da lei, tá bom? Obviamente que, a depender da legislação, existem artigos e incisos que são mais cobrados e repetidamente caem em prova, tá? Mas uma dica muito importante, muito segura, para você se sentir bem na hora de resolver uma questão dentro da prova, é você imaginar o seguinte: geralmente, esses incisos caem numa questão que você tem que avaliar. Avalie as afirmativas abaixo e após julgue as corretas ou as incorretas, né? Geralmente é correta, para você dizer o que está certo e o que está errado. A gente tem que entender, pessoal, qual é o espírito daquela lei que a gente está estudando, que nós estamos vendo, estudando, aprendendo para a prova. Por exemplo, a gente está falando aqui de Código de Trânsito Brasileiro, ok? Então, já chegamos no artigo 19, então já deu para nós entendermos do que se trata o Código de Trânsito Brasileiro e, acima de tudo, é a promoção da paz no trânsito, da segurança, do bem-estar das pessoas, da circulação tranquila e ordenada dentro das vias, ok? É a organização de como pessoas e veículos estarão dispostas no trânsito de uma maneira geral. Então, uma afirmativa que vá de encontro, mesmo que sutilmente, com esse tipo de espírito, volto a dizer, você desconfia. Geralmente está errada. Afirmativas que não parecem contribuir, ajudar a promover um trânsito organizado, eficiente, seguro, que reflita num bem-estar para a população, geralmente está errado, ok? Então, desconfie, preste atenção em algumas palavras, palavras que negam, palavras que dizem que não pode, algo que aparentemente é benéfico, desconfie, tá bom? É uma dica, tá? Não é uma receita de bolo, ok? São percepções que você pode observar, que você vai fazendo e você vai criando naturalmente. Quando você estuda com atenção, quando você resolve questões com atenção, você vai percebendo qual o sentido da coisa, tá? Fazer prova de concurso público, estudar para concurso público é complexo, é muito conteúdo, é muita pressão de prova,
mas a partir de um certo momento, você começa a identificar padrões e vieses que são seguidos pelas bancas nas provas de concurso público, tá bom? Espero que essa dica possa te ajudar na resolução de questões de prova. 4. Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou administração pública ou privada, referentes à segurança no trânsito. Olha só, palavra-chave, tá? 5. Supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando a uniformidade de procedimento. 6. Estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de condutores, quem conduz, de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos. 7. Expedir a permissão para dirigir, Carteira Nacional de Habilitação, os certificados de registro e do licenciamento anual mediante delegação dos órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal. 8. Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. 9. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores. 10. Organizar a Estatística Geral de Trânsito no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover a sua divulgação. 11. Estabelecer modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de sinistros de trânsito e as estatísticas de trânsito. Gente, sinistro de trânsito são intercorrências, são acidentes, tá? Geralmente, tecnicamente, quando você observar algo que está relacionado a um acidente de trânsito, a palavra acidente não vai aparecer, tá? Vai aparecer sinistro, um choque entre dois veículos, a colisão de veículos, vai aparecer, por exemplo, abarroamento, abarroar, ok? São palavras aí que estão dentro desse contexto, desse universo de trânsito, por exemplo. 12. Administrar o fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação do trânsito. Isso aqui vai estar sempre sendo repetido, ok? Educar para quê? Para ter um trânsito mais seguro, um trânsito menos letal, ok? 13. Coordenar a administração do registro das infrações de trânsito, da pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário do infrator, da arrecadação de multas e do repasse do que trata o parágrafo 1º do artigo 320. 14. Fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre registros de veículos e de condutores, mantendo o fluxo permanente de informações com os demais órgãos do sistema. 15. Promover em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação e de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração e implementação de programas de educação no trânsito nos estabelecimentos de ensino. Gente, palavras que sempre se repetem, palavras que estão sempre ligadas com o trânsito, palavras que vão sempre te levar ao Código de Trânsito Brasileiro ou à legislação de trânsito. Educação, segurança, segurança, educação, tá bom? 16. Elaborar e distribuir conteúdos programáticos para educação no trânsito. 17. Promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o trânsito. 18. Elaborar juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e submeter à aprovação do CONTRAN a complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito. Ok? Se cair, por exemplo, uma questão na sua prova, falando sobre um programa que dentro das escolas ajuda na educação do trânsito para crianças, adolescentes, jovens e adultos, enfim, para a sociedade, para a população, com certeza estará certo, tá? Não deixa a banca tentar te confundir com uma historinha que a educação do trânsito é exclusivamente direcionada para condutores, ok? No trânsito, pessoal, todos nós somos responsáveis. Imagine, por exemplo, um pedestre que anda pelo meio da via. Ele está sendo ali responsável, direto ou indiretamente, pela segurança no trânsito.
Ele é um ator responsável por aquilo, ok? Agora imagina se um estabelecimento comercial privou a calçada, impedindo que esse pedestre ande por ela. Esse empresário, essa empresa, está interferindo na circulação de pessoas. Então, todos nós somos responsáveis, tá bom? Não esqueçam disso. 19. Organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo CONTRAN. 20. Expedir a permissão internacional para conduzir veículos e o certificado de passagem nas alfândegas mediante delegação aos órgãos executivos dos estados e do DF ou à entidade habilitada para este fim pelo Poder Público Federal. 21. Promover a realização periódica de reuniões regionais e congressos nacionais de trânsito, bem como propor a representação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais. Se você reparar, se você lembrar, na nossa primeira aula, nós tínhamos uma questão que falava, por exemplo, sobre a responsabilização de condutores e sobre a infração de condutores em veículos internacionais, estrangeiros, tanto o condutor quanto o veículo de outro país circulando em vias brasileiras. E aí a questão versava sobre a aplicação do CTB neste caso, se cabia ou não a aplicação do CTB a veículos e condutores estrangeiros no Brasil, tá? Perceba que, além disso ser uma verdade, o Brasil ele participa, ele deve participar de eventos sobre trânsito mundialmente. Porque se você fizer uma pesquisa particular, der uma estudada aprofundada, você verá que, por exemplo, o trânsito em muitas partes do mundo é semelhante ao nosso. Então, as regras de trânsito são parecidas. Em muitos lugares são idênticas, tá? Então, se a gente analisar isso de uma maneira macro, nós iremos chegar à conclusão rapidamente que, de certa forma, em certo grau, existe um sistema, um fluxo de uma malha viária mundial de trânsito, ok? Então é importante que os países, que os poderes executivos e que os demais atores que interferem no trânsito direto ou indiretamente, como é responsável pelas regras, pelas infrações e até os condutores também, participem dessa comunicação internacional para promover um trânsito seguro não só nos seus países, mas numa comunidade internacional amplamente divulgado, tá bom? 22. Propor acordos de cooperação com organismos internacionais com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação no trânsito. Um desdobramento disso que eu acabei de falar para você. Imagina países que fazem fronteira uns com os outros e são ligados aí por estradas, por pontes, né? Esse controle de tráfego de um lado para o outro é responsabilidade dos países, mas na prática, quase que 100%, ele é liberado, ou não existem grandes obstáculos para esse fluxo ocorrer, ok? Então, há de se ter essa cooperação para disciplinar o trânsito e a passagem desses condutores de um lado para o outro, de um país para o outro, ok? Elaborar, 23. Elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica, o ensino técnico profissional e interesse do trânsito, e promovendo a sua realização. Capacitar também e educar também não somente os condutores, mas os agentes públicos que trabalham na fiscalização, na condução e na criação de um trânsito, tá? Seja as vias ou as regras de trânsito de uma maneira geral. 14. Opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual e internacional. 25, 14 não, perdão, 24 e agora 25. Elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as normas e requisitos de segurança veicular para a fabricação e montagem de veículos, consoante a sua destinação. Porque não adianta, né, pessoal? Nós temos um trânsito organizado, estipulado,
se o veículo ele vem com características e adaptações não condizentes com a malha viária onde ele vai circular, ok? 26. Estabelecer procedimentos para a concessão de código marca-modelo dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento. Um exemplo internacional disso é o Mercosul, né, que unificou as placas de veículos para ser um padrão aplicado nos países que fazem parte do bloco econômico. 27. Instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. 28. Estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los com proposta de solução ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. 29. Prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN. 30. Organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, que foi incluído aqui pela Lei 13.281 de 2016. 31. Organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores, incluído pela Lei 14.071 de 2020. Registro positivo, pessoal, trata daqueles condutores que estão kit, né? Perdão, é o contrário, tá? Se a gente tem um registro negativo, quer dizer que não tem pendência. Se a gente tem um registro nacional positivo, quer dizer que a gente está falando de infrações, de infratores, ok? Há uma discussão muito grande sobre isso, inclusive, sobre o banimento de péssimos condutores, péssimos motoristas no trânsito, tá? A gente sabe que, por exemplo, não existe no Brasil pena perpétua, então você pode ter aí o seu direito de conduzir veículos suspenso por algum período, mas em tese você não tem uma pena perpétua de banimento, digamos assim, sobre isso. Por um outro lado, a gente pensa no quão perigoso é manter péssimos motoristas no trânsito, né, colocando em risco a vida de outras pessoas, tá? 32. Organizar e manter o Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito. Parágrafo 1º. Comprovada, por meio de sindicância, a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União, mediante a aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigação, até que as irregularidades sejam sanadas, ok? Temos aqui, curiosamente ou não, a poder hierárquico em direito administrativo. Eu gosto de observar o estudo da seguinte forma também, pessoal, a maneira como as disciplinas estão interrelacionadas. Por vezes, nós não nos damos muito bem com algumas disciplinas, mas possuímos afinidades com outras disciplinas. E é muito legal quando a gente encontra um ponto de entrada de uma disciplina através da outra. Por exemplo, a gente tem aqui o CTB, que em diversos artigos, em diversas situações, nos traz ali conceitos de direito administrativo, não é? Então, por exemplo, a vocação, o poder hierárquico já foi falado aqui diversas vezes, implícito em vários artigos, em vários incisos, em vários parágrafos, tá? Eu gosto sempre de um exemplo disso que eu estou falando para você agora, ah, de pessoas que não gostavam, por exemplo, do direito civil, mas gostam de direito administrativo. E lá no direito administrativo, nós temos a responsabilização civil do Estado, ok? Então, através desse tópico, desse exemplo, a pessoa que tem mais afinidade com uma disciplina e nem tanto com a outra, entra entra em uma disciplina através daquela que tem mais afinidade, ok? Fica aí mais uma dica para você de estudo de concurso público, de material de leis, de assuntos, tá bom? Ponto de atenção aqui, tá, pessoal? Que também funciona como um bom resumo do que a gente está vendo. O Senatran é o órgão máximo executivo do trânsito da União. Já o CONTRAN
é o órgão máximo normativo e consultivo da União, tá? Executivo, normativo. Executivo, normativo, ok? O Senatran é responsável por organizar e manter o Registro Nacional de Carteira de Habilitação. RENAC, Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAN, Registro Nacional de Infrações de Trânsito RENAINF, Registro Nacional de Sinistros e Estatística de Trânsito RENAEST e, agora, após a redação da Lei 14.071 de 2020, também responsável por organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores. Além disso, é responsável pelo Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, FUNSET. O FUNSET é o Fundo de Âmbito Nacional destinado à segurança e educação de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece o artigo 320, que já foi mencionado diversas vezes nessa e na outra aula, tá? Leia o 320, parágrafo único, e o percentual dele, 5% do valor de multa de trânsito deve ser depositado mensalmente na conta do FUNSET, ok? E regulamentado pelo decreto, os quais estabelecem a gestão do referido fundo, a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, ok? Guarde esse 5% aí, tá? Isso é importante, são valores, são dados matemáticos, ou melhor, numéricos, que podem ser cobrados pela banca na tua prova, tá bom? Artigo 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais: 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. 2. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e de terceiros. 3. Executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. 4. Efetuar levantamento dos locais de sinistros de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. 5. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas ao serviço de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. 6. Assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas. 7. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos, olha aqui, sobre sinistros de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os para o órgão rodoviário federal. 8. Implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação do Trânsito. 9. Promover e participar de projetos de programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 10. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fim de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. 11. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes, olha a questão ambiental aqui, e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio quando solicitadas as ações específicas dos órgãos ambientais. 7. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. 8. Realizar perícias administrativas nos locais de sinistros de trânsito. Importantíssimo que conheçam todas as competências da PRF. É importante ressaltar aqui agora, a PRF
pode aplicar a suspensão do direito de dirigir para infrações específicas ocorridas nas rodovias federais, PRF, tá? E aplicadas pelos policiais rodoviários. E ainda aplicar a penalidade de advertência por escrito nas infrações leves e médias, de acordo com o artigo 267 deste CTB. Artigo 21. Compete aos órgãos e entidades executivas rodoviários da União, dos Estados, DF e municípios, no âmbito de sua circunscrição. 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. 2. Planejar, projetar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. 3. Plantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. 4. Coletar dados e elaborar estudos sobre os sinistros de trânsito e suas causas. 5. Estabelecer em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. 6. Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. 7. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos. A escolta de veículos de carga superdimensionadas ou perigosas. 8. Fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação de veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. 9. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e de Programa Nacional de Trânsito. 10. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fim de arrecadação e compensação de multas impostas na sua área de competência, com vistas à unificação de licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores, uma para outra unidade da Federação. 15. Aplicar as penalidades de suspensão do direito de dirigir. Direito de dirigir é suspenso, tá? Quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Ok? Detalhe. Em vigor a partir de 1º de janeiro de 24, foi esse artigo 338-A do CTB. As competências previstas no inciso 15 do caput do artigo 21 e no inciso 22 do caput do artigo 24 deste Código serão atribuídas aos órgãos ou entidades descritos no caput dos referidos artigos a partir de 1º de janeiro de 24. Entrou em vigor. Parágrafo único. Até 31 de 23, né? As competências a que esse caput se refere serão exercidas pelos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e do DF. A partir de 24, 1º de janeiro de 24, passou a ocorrer essa mudança aí, tá bom? E aqui a gente ressalta isso, ok? 2020, o DIT e o DRE, por intermédio do seu diretor, podem aplicar suspensão do direito de dirigir para infrações específicas ocorridas em sua área, tá bom? Foi o que essa mudança aí em 1º de janeiro de 24 trouxe, ok? Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque fala de um direito, ou melhor, fala da suspensão de um direito, tá bom? Todas as vezes que a lei vai mexer no direito de uma pessoa, isso tem que ser feito com muita cautela, com muita responsabilidade, tá? Artigo 22. Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados do DF no âmbito de sua circunscrição. 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das suas respectivas atribuições. 2. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação e aperfeiçoamento de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar licença de aprendizagem. Permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. 3. Vistoriar e inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição de certificado de registro de veículo e de licenciamento anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. 4.
estabelecer em conjunto com as políticas militares as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. 5. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas nesse Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios previsto no parágrafo 4º do artigo 24 deste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. Poder de polícia, fiscalização. Isso aqui também é uma dica lá do direito administrativo. 6. Aplicar as penalidades por infrações previstas nesse Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, previsto no parágrafo 4º do artigo 24 deste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. 7. Arrecadar valores provenientes de estado e remoção de veículos e objetos. 8. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o regulamento da CNH. 9. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre sinistros de trânsito e suas causas. 10. Credenciar órgãos e ou entidades para execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida pelo CONTRAN. 11. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 12. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança do trânsito de acordo com as diretrizes do CONTRAN. 13. Integrar-se aos outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fim de arrecadação e compensação de multas impostas na sua área de competência, com vistas à unificação de licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e prontuários de condutores uma para outra da federação. 14. Fornecer aos órgãos, entidades executivas e transecutivos rodoviários municipais os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fim de imposição e notificação de penalidades e arrecadação de multas nas áreas de sua competência. 15. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores e sua carga, de acordo com o estabelecido no 66, além de dar apoio quando solicitadas ações específicas a órgãos ambientais locais. 16. Articular-se com os demais órgãos do sistema. 17. Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Parágrafo 1º. As competências descritas no inciso 2 do caput, relativas ao processo de suspensão de condutores, serão exercidas quando 1. O condutor atingir limite de pontos estabelecidos no inciso 1 do artigo 261. 2. A infração previr a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica e a autuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito. Parágrafo 2º. Compete privativamente aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados do DF executar a fiscalização de trânsito, a autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas em todos esses artigos e o parágrafo 5º do 330 do CTB. Atenção! Artigo 338-A do CTB. As competências previstas no inciso 15 do caput do 21 e 22 do caput do 24 serão atribuídas ao órgão ou entidade inscritos no caput de referidos artigos a partir de janeiro de 24. Ok? É importante ressaltar que agora, com as alterações inseridas, os DETRANs de todo o país só irão suspender o direito de dirigir do condutor que atingir a pontuação prevista, inciso 1 do 261, 20, 30 ou 40 pontos. E daquelas infrações específicas ocorridas na sua área de competência, tá? Veja, por favor, o 338-A do CTB. Artigo 23. Compete às polícias militares dos estados e do DF. 3. Executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado, como agente do órgão ou entidade executiva de trânsito dos executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados. As polícias militares dos estados e do DF serão instituições responsáveis pelo policiamento ostensivo de trânsito, conforme descreve o anexo 1 do CTB. Policiamento ostensivo de trânsito. Função exercida pelas polícias militares
com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes. É importante ressaltar que, para exercer a fiscalização de trânsito, a Polícia Militar precisa ter convênio com os órgãos executivos de trânsito. 24. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios. Agora, estamos falando sobre os municípios relacionado ao trânsito, tá? 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. 2. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento temporário ou definitivo da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas. 3. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. 4. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os sinistros de trânsito e suas causas. 5. Estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. 6. Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo. Autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do DF, previstas no parágrafo 2º do artigo 22 deste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. 9. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando multas nele previsto. 10. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. 11. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionados ou perigosos. 11. 12. Credenciar o serviço de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas ao serviço de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fim de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuário dos condutores de uma para outra unidade da Federação. 14. Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 15. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 16. Planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. 17. Registrar e licenciar na forma da legislação veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações. 18. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. 19. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado sob coordenação do respectivo CETRAN. 20. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos por veículos automotores para sua carga de acordo com o estabelecido no 66, além de dar apoio às ações específicas no ambiente local quando solicitado. 21. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. 22. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. 23. Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças, adolescentes e jovens e adultos, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Artigo 338-A. As competências previstas nos incisos 15 do artigo 21, do inciso 22 do caput 24 deste Código serão atribuídas aos órgãos e entidades inscritos no caput referidos
artigos a partir do 24, ok? E a gente fala novamente sobre aquela mudança, mas agora em específico sobre as competências aos órgãos municipais, tá bom? Ok? Parágrafo 2º, para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito por meio de órgão ou entidade executiva de trânsito ou diretamente por meio da Prefeitura Municipal, conforme previsto no 333 deste Código. Parágrafo 3º. O exercício das atribuições previstas no 6º do caput deste artigo, no âmbito das edificações privadas e de uso coletivo, somente se aplica para infração de uso de vagas reservadas em estacionamentos. Quarto, compete privativamente aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas nos artigos 95, 81, 82, 83, 218 e 219, nos incisos 5 e 10 do caput do 231 e nos demais artigos citados aqui. Atenção! Artigo 24A. Dado pela Lei 14.599 de 23, compete concorrentemente aos órgãos e entidades executivos do trânsito dos estados, DF, dos municípios, executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas nesse Código, observado disposto no parágrafo 2º, do artigo 22 e no parágrafo 4º do artigo 24 deste Código. Parágrafo único. As competências previstas no parágrafo 2º do artigo 22 e no parágrafo 4º do artigo 24, podem ser delegadas por meio de convênio de que trata o artigo 25 deste Código. Artigo 25. Os órgãos e entidades executivas do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código com vistas à maior eficiência e à segurança dos usuários na via. Gente, poderão, tá? Cuidado com isso aqui. Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviço de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante o prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados. Atenção, ok? Para quem pretende fazer concurso relacionado a município, tá? Agente municipal de trânsito, guarda civil municipal ou áreas afins. É importantíssimo que conheçam todas as competências previstas no artigo 24 deste Código de Trânsito Brasileiro. Atualmente, vários municípios estão se integrando ao Sistema Nacional de Trânsito e necessitam da contratação de novos servidores. É importante ressaltar que agora, já há algum tempo, melhor dizendo, com a Lei 14.071 de 20, os órgãos municipais, por intermédio do seu diretor ou a sua autoridade de trânsito, podem aplicar a suspensão do direito de dirigir para infrações específicas ocorridas na área de sua competência, tá bom? Vamos lá, artigo 25A. Os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, aqui se refere o inciso 4 do caput do 51 e inciso 13 do caput do artigo 52 da CF, Constituição Federal, respectivamente, um após o outro, mediante convênio com um órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, poderão lavrar auto de infração de trânsito e remetê-lo ao órgão competente. Nos casos em que a infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade comprometer objetivamente os serviços ou colocar em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio das respectivas casas legislativas. Parágrafo único. Para atuarem na fiscalização de trânsito, os agentes mencionados no caput deste artigo deverão receber treinamento específico para o exercício das atividades, conforme a regulamentação do CONTRAN. E agora, vamos fazer um break, uma pausa, e já já a gente volta no bloco 2 com a resolução das questões, ok? Do artigo 19 ao artigo 25 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, ok? Não sai daí, tá? É o tempo de tomar uma água e voltar para cá, para a resolução de questões. Até logo!